nos aquecer no Senhor. Amém? Não sei você, mas eu preciso dele, né? Se estamos aqui porque precisamos. Nós possamos estar confiando nele. É difícil, tem horas, confiar diante de algumas situações. Mas nós não temos outra alternativa senão cair nas mãos do Deus vivo e confiar que Ele guarda, que Ele cuida e que Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então vamos orar neste momento, entregar nossas vidas diante dEle. Senhor, nós queremos, ó Pai, te pedir nesta noite que o Senhor nos ajude a descansar em Ti, Pai. Porque, ó Deus, muitas vezes passamos por situações tão difíceis e o Senhor conhece a situação de cada um, o Senhor conhece o coração que se passa na casa e no lar de cada vida aqui, ó Pai. Daqueles que vão assistir depois também, o Senhor conhece. E nada está oculto aos teus olhos, o Senhor contempla. O Senhor contempla os bons e os maus, o Senhor contempla os dias bons e os dias ruins das nossas vidas. E sabemos que nenhuma folha cai da árvore sem que haja a tua permissão. Por isso queremos acreditar, Pai, que o Senhor sim está no controle, até nos dias difíceis. E que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente. Que o Senhor nesta noite renove a nossa fé, renova a nossa esperança e renova a nossa confiança, Pai. Eu entrego a minha vida, a minha família e a vida dos meus irmãos aqui, daqueles que estão vendo, ó Pai, em suas casas. Eu entrego a vida deles e cada família nas tuas mãos, porque se o Senhor não cuidar, Pai, ninguém mais cuida. Então nós entregamos no melhor lugar, ó Pai, entregamos no teu altar e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos livre, nos proteja, que o Senhor nos conceda a tua provisão. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. O Senhor é eterno e grande sobre toda a terra e céu. Senhor, nós queremos, ó Pai, declarar a Tua grandeza e entronizar o Teu santo nome, ó Deus. Queremos colocar o Senhor no trono dos nossos corações, para que o Senhor se assente, ó Pai, no primeiro lugar que é Teu por direito, e comande as nossas vidas, ó Pai, e faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Eu queria que nós vamos orar pelo pastor agora. Ele vai ficar bravo que eu vou falar. Mas essa noite ele não passou bem, ele passou a noite toda no hospital, né? E até de manhã ele não... Alguém sentiu falta das orações que ele não enviou? E aí eu também não dormi, fiquei em casa, né, esperando. Mas na hora que eu pensei, eu vou mandar uma oração lá no lugar dele, falar para os irmãos orar para o pastor. Por isso que ele não está enviando oração, lá vai lá, o culto, né, tal, ele estava lá, né, ruim, passando mal, mas estava ali, né, enviando recado para vocês. E fosse ver, né, ele está melhor, graças a Deus, ele poderia estar descansando, mas ele está aqui, né, estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Então, quero que você estenda suas mãos, né, nós vamos abençoar, chega mais para cá, nós vamos abençoar, pedindo que o Senhor restaure a saúde dele e use a vida dele. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo livramento na vida do teu servo, ó Deus. Colocamos ele diante de ti, ó Pai, sabemos que o Senhor tem cuidado, mesmo em meio ao dia mau. Que o Senhor restaure por completo a saúde do teu filho, restabeleça, desde a cabeça até a planta dos pés,
E que o Senhor use a vida dele, ó Pai, para ministrar e falar aos nossos corações. Que o Senhor honre a vida dele também por estar aqui. Ó Pai, num dia onde ele poderia estar no seu lar, ó Pai, repousando depois de uma noite tão difícil, mas ele está aqui para, ó Pai, fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, entregar a tua palavra com amor e temor. Então, eu entrego ele nas tuas mãos neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Realmente, né, a gente passou aí por um momento meio que difícil, mas Deus está conosco. Amém? Aleluia. Eu quero mudar um pouquinho hoje a maneira. Vamos nesse momento já estar ofertando ao Senhor. Eu quero, né, a gente sempre deixa a oferta para o final, mas já vamos fazer algo diferente, né? Já vamos nesse momento ministrar a oferta e depois a gente já dá a sequência nos demais momentos que nós vamos estar aqui compartilhando da presença do Senhor, né? Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz aí o texto: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aquele que supre a semente ao que semeia. Há uma condição aqui que o apóstolo Paulo deixou escrito, né? Ele vai aumentar a nossa semente na medida do possível que nós lançamos a semente. Ela vai se multiplicar na minha vida. Aquele que supre a semente ao que semeia. Ou seja, eu não posso ter medo de lançar a minha semente. Às vezes a gente sente medo e a gente fica segurando a semente. Se você segurar a semente, ela pode, se é uma semente de qualquer tipo de plantação, né? Se você deixar ela guardada, ela pode estragar e não cumprir o objetivo que é determinado para aquela semente. Então é necessário, a semente ela tem uma função a ser feita, né? Ela precisa ser semeada. E a partir do momento que ela vai ser semeada, ela vai dar fruto. E o texto diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Multiplicará. Coisa maravilhosa a gente saber que Deus nos guarda e multiplica aquilo que Ele tem nos dado. Então não tenha medo de lançar a sua semente. Deus é fiel. Amém? Vamos ficar de pé. Você vai ter a oportunidade de estar lançando a sua semente nesse momento. Pega na sua mão a sua oferta, o seu dízimo, e nós vamos orar. Senhor, meu Deus, como é bom, como é agradável estar na sua presença, como nós já cantamos, nós já louvamos o Senhor. Agora também nós queremos entregar a Ti a nossa oferta, os nossos dízimos, Senhor Deus, que o Senhor venha multiplicar sobre a vida desses irmãos, sobre a Tua igreja. Pai querido, nós queremos cumprir esse propósito tão perfeito, tão maravilhoso, que é pregar o Evangelho. Meu Deus, nos dê graça, nos dê, ó Pai, discernimento, meu Deus, multiplica sobre nós, ó Pai, a graça, a força, o amor, a dedicação, ó Pai, para que o Teu reino cresça nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai entregar a sua oferta e depois você pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero lembrar os irmãos, não esqueça dos nossos compromissos aí do final de semana. Primeiramente, amanhã, né, às 19 horas, nós temos a IMO Jovem aqui no templo. Inclusive, eles estão mudando aí a nomenclatura, mas ainda continua como IMO Jovem, amanhã às 19 horas. O outro aviso muito importante, você que faz parte do ministério, de algum ministério aqui, você que é voluntário, você que quer participar conosco, no domingo,
às 9 horas da manhã, a gente vai ter uma reunião aqui no templo, tá? A gente pretende não nos estender muito, porque eu sei que alguns dos nossos obreiros são mães, são esposas que precisam cuidar da família também. Então, nós vamos começar às 9 horas. Então, procure chegar dentro do horário para a gente não atrasar, né? Então, domingo, 9 horas da manhã, nós vamos ter essa reunião. E à tarde para a noite, às 18 horas, o encontro de celebração, que já é esse momento que nós vivemos aqui na presença do Senhor, todo domingo às 18 horas. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, no final a gente vai estar orando aí pelas pessoas que estão precisando de um milagre, pelos objetos que estão provavelmente aqui à frente, né? Ou ali, está aqui, né? Se você tem algum objeto, traga e nós vamos estar orando. Mas se você já achou aí, diga amém. Glória a Deus. Antes da gente ler, eu quero aqui compartilhar algo que eu vi hoje. E eu achei uma coisa assim, meio que uma brincadeira de mau gosto que a pessoa utilizou pelo dia de hoje. Que todo mundo diz que é o dia da mentira. E a gente não pode brincar com essas coisas. Mentira não é de Deus, né? Inclusive a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, né? E eu estava lá na Santa Casa, eu achei tão assim, uma coisa tão absurda, né? E de repente algumas enfermeiras correndo com uma maca, desesperado para na frente, assim, eu acho que era lá no atendimento da Unimed, e correndo aquele alvoroço, e de repente um rapaz numa maca. E aí eu escutei o comentário, eu não sei realmente como foi o episódio, mas segundo o que eu escutei, as enfermeiras comentando, o irmão desse rapaz fez uma brincadeira com o dia de 1º de abril. Não sei como é que foi, se combinou com alguém, e alguém ligou para essa pessoa que ela estava lá na fila, não sei se ia ser atendido ou não, ligou para ele dizendo assim, olha, o seu irmão morreu. O cara pacotou. Aí o outro, 1º de abril. Só que na hora que ele falou 1º de abril, o cara já estava, né? Aí foi aquele alvoroço, aquela correria. Eu entendi, né, assim, porque as enfermeiras disseram assim, agora a gente liga para ele e fala assim, o seu irmão morreu mesmo. Né? Mas eu fiquei assim, amados, perplexo com essa brincadeira, né? Eu achei uma coisa assim, sem nexo. Como que um irmão vai ligar para o outro e uma brincadeira desse tipo, né? E correndo-se o risco de alguém realmente ficar ruim e morrer, né? E eu me atentei a isso, amados. Olha a que ponto que um dia como esse, né? As pessoas com brincadeiras sem sentido acabam podendo até trazer uma tragédia para dentro da sua casa, né? Então, amados, nós como cristãos sabemos que a mentira não leva a lado nenhum. Muito pelo contrário, ela nos prejudica, né? Então, vamos sempre falar a verdade, né? A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, amém? Jesus é a verdade. O pai da mentira é o diabo, né? Então, a gente não pode nunca aceitar algo como esse, né, no dia de hoje. Não, hoje é o dia da verdade. Jesus salva, cura e liberta, amém? Glória a Deus. Então, se você abriu aí, 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler aqui alguns versículos sobre esse texto, né? Começando o texto, ele fala assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos,
Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu mistério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Versículo 7, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche seus olhos, amados. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso que nós já tivemos aqui cantando, adorando ao Senhor com as nossas ofertas. Mas chegou um momento também muito importante, que é de ouvirmos a sua mensagem, de sermos tocados pelo teu Espírito Santo. Fala, Senhor, nessa noite em nossas vidas, ó Pai. Nos dê um direcionamento, Pai. Nos ensina através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Paulo escrevendo essa carta para Timóteo, um dos seus discípulos, que ele considera como filho. Ele trata Timóteo como seu filho amado, né? Então era um relacionamento muito profundo entre Paulo e esse discípulo chamado Timóteo. E aqui ele estava escrevendo, talvez, suas últimas palavras para Timóteo. Não sei se foi realmente as últimas, né? Ou estava chegando realmente ali a ser as derradeiras cartas que Paulo estaria escrevendo para Timóteo, mas eu me atento ao que Paulo escreve para Timóteo, né? Primeiro, queridos, ele começa a exortar ele para que ele pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso é um alerta para a minha vida hoje, né? E eu imagino que você também possa estar pensando assim: que tempo que é para pregar a palavra? É todo o tempo. Ele fala aqui para Timóteo: esteja preparado a pregar a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. O que isso representa para nós, queridos? Que eu não posso desanimar de forma alguma de pregar o Evangelho. Ah, pastor, mas é difícil, as pessoas não querem ouvir. Não importa, pregue a palavra de Deus, continue falando. Mesmo que as pessoas às vezes zombem daquilo que você está dizendo, nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, com paciência, mas sempre preservando a doutrina. O que é isso, pastor? A gente não pode nunca tirar o foco verdadeiro que a palavra tem. A gente já escutou tantas coisas sobre atualizar a Bíblia. A gente já escutou tantas coisas a respeito da palavra. Pessoas que tentam, de alguma forma, tirar a importância desse livro, que tem aqui a graça de Deus, que tem a revelação do nosso Deus Todo-Poderoso, que usou homens de vários lugares, de várias épocas, para escrever algo que veio da inspiração de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, não tem como a gente dizer que não existe uma inspiração divina, porque foram anos e anos, pessoas de todos os lugares que escreveram, mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, que viveram em épocas, em lugares completamente diferentes. E quando a gente começa a comparar esses livros, a gente começa a ver que existe uma ligação em cada palavra, em cada assunto que está sendo tratado dentro da palavra do Senhor. Então não tem como, por mais que as pessoas tentem dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, cai por terra todo o argumento que eles tentam colocar. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que os dias que nós estamos vivendo está dentro da Bíblia. Os dias em que nós estamos vivendo. Prestou atenção no que nós lemos? Olha o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Amados, nós estamos vivendo esse tempo.
Existem grupos, não posso citar nomes porque está sendo gravado. Existem grupos que, para, de repente, apoiar o seu ego, mudaram a palavra de Deus. Porque querem que a Bíblia se enquadre dentro daquilo que eles imaginam que é a maneira de viver. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Tempos em que não suportarão esta palavra. Não suportarão. Ao contrário, sentindo coceiras dos seus ouvidos. Sabe o que é isso? Quando você prega, a pessoa não quer ouvir. Não quer. Teve uma passagem bíblica, está em Atos, se não me recordo o capítulo exato, mas Paulo pregando para uma autoridade romana, diz que de repente aquela autoridade disse assim: para Paulo, eu não quero mais ouvir o que você está falando. A palavra de Paulo era tão forte, tão cheia de poder, que começou a incomodar aquele homem. E ele fala: não quero mais ouvir. Eu não quero mais escutar. É assim, mas estamos vivendo esse tempo. Muitos querem ouvir, mas uma grande maioria não quer nem ouvir falar de Bíblia. Não querem nem ouvir falar da palavra de Deus. Diz aqui, Paulo escrevendo: juntarão mestres para si mesmo, pessoas que vão defender aquela maneira deles de agir, né? Segundo os seus próprios desejos. Nós estamos vivendo isso, irmãos? Sim ou não? Pessoas tentando manipular os seus sentimentos e dizendo que isso está na Bíblia. E a gente sabe que não existe, né? A gente sabe que isso não está aqui. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Amados, olha o que está escrito aqui. Como que a gente pode falar que essa Bíblia que não é a palavra de Deus? Nós estamos vivendo isso hoje. Quantas vezes você fala para as pessoas a respeito de Deus, e fala a respeito de Jesus, da salvação que vem através de Jesus, e eles recusam a dar ouvidos a essa verdade, voltando para aquilo que eles querem acreditar. E Paulo, escrevendo para o seu discípulo, ele fala para que ele continue, suporte o seu sofrimento. Aí entra um detalhe, amados, que é, vamos assim dizer, que é a base para essa mensagem. Paulo começa a falar a respeito da sua pessoa. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Isso aqui era uma forma que naquela época era oferecido algum tipo de oferta. Eles derramavam, né, algum tipo de líquido ali no altar, e aquilo era uma maneira de adorar. Então Paulo estava dizendo: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Parece que Paulo estava já pressentindo o final, que estava chegando o seu tempo, e ele fala no versículo 7, que eu quero que você grave bem isso: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. A pergunta que eu lanço nessa noite é: você tem avaliado a sua existência? Quantas vezes você já se perguntou, ou perguntou para Deus: por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Será que você poderia, nos últimos dias da sua vida, você falar como Paulo? Eu sei que a gente não sabe o dia dos últimos dias, né? Eu não sei quando vai chegar o dia da minha morte, né? Eu não sei quando vai ser esse dia. Eu espero que eu encontre com Jesus o dia que ele vier buscar a igreja, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu não sei o que pode acontecer daqui a 15, 20, 10 minutos ou daqui a 2 dias, eu não sei. Mas Paulo estava dizendo: olha, eu já estou chegando nesse dia. Todos nós, como cristãos, devemos avaliar a nossa existência. Todos nós. E essa avaliação precisa acontecer diariamente. Diariamente. Todos os dias.
Nós precisamos fazer uma avaliação da nossa existência. E precisamos olhar para alguns critérios que são muito importantes. E esse texto de Paulo, ele fala de alguns critérios que nós precisamos, quando formos avaliar a nossa vida, nós podemos aplicar esses critérios. E aqui, amados, eu vou apresentá-los para você. Esse texto nos mostra 3 critérios a partir dos quais cada cristão deve avaliar a sua existência. O primeiro deles: em que tipo de combate você está envolvido? Qual é o tipo de combate que você está envolvido? Paulo disse: combati o bom combate. Talvez uma outra tradução poderia dizer: lutei na competição nobre, ou na melhor competição de todas. Em nossa existência devemos decidir em qual combate queremos nos envolver. Qual é o combate que você quer se envolver? Paulo se envolveu no bom combate, deixando bem claro que existe o mau combate. Se fala do bom combate, é porque existe o mau combate, sim ou não? Se nós estamos falando do bom, então existe o mal. E qual seria? Qual seria o mau combate? É aquele combate quando as pessoas entram apenas pensando em si mesmas, somente na sua pessoa. É quando nós entramos para uma guerra, onde nós estamos apenas focalizando a nossa vida, buscando coisas de valores transitórios, desprezando as outras pessoas e às vezes passando por cima delas, no qual entram em uma competição desenfreada sem fim. Amados, será que isso não é bem a realidade de hoje? As pessoas estão vivendo um combate ferrenho entre elas mesmas, uma querendo ser melhor do que a outra. O combate de muitas pessoas é no sentido de acumular riquezas, conseguir poder e buscar fama. Quando Jesus foi interrogado por uma certa pessoa a respeito do reino de Deus, e alguém chegou para Jesus e falou assim: mestre, diga para essa pessoa que ele reparta comigo os seus bens. E aí Jesus contou uma parábola para aquelas pessoas, dizendo assim, que um certo homem, que era dono de umas terras, e ele plantou ali algumas sementes. Estou aqui resumindo da maneira mais ou menos que eu estou lembrando. E ele fala que ele lançou uma semente e ele teve uma colheita muito boa, uma colheita abundante. E aí ele fez assim: eu vou pegar os meus celeiros e vou aumentá-los, vou aumentar os meus celeiros, porque eu vou ter uma colheita abundante. Vou guardar essa colheita e vou comer, beber e festejar. Porque ele se achava agora tranquilo, pelo que ele tinha conquistado. Mas Jesus disse assim: engana-se a si por isso. Porque fala assim: hoje mesmo te pedirão a sua alma. Louco! Hoje mesmo te pedirão a sua alma. E para quem ficará tudo isso? E é verdade, mas as pessoas estão lutando, um combate pensando apenas aqui nas coisas dessa terra, e esse não é o bom combate. Não era esse o combate que Paulo estava se referindo. Não era isso que Paulo estava buscando. Qual é o bom combate? É aquele que Paulo se envolveu. Esse é o bom combate. Paulo se envolveu no combate de viver para Deus, de estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Esse é o bom combate. Ah, pastor, então eu vou esquecer minha vida secular. Não é isso. Você vai viver a sua vida secular aqui nessa terra, na sua profissão, na sua casa, na sua família, mas sempre com sua mente voltada, pensando no reino de Deus. Era assim que Paulo vivia. Foi dessa forma. Quando Paulo encontrou Jesus, a sua maneira de pensar mudou. Paulo era alguém que combatia o mau combate.
E quando ele encontrou Jesus, ele fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Qual era o alvo de Paulo? Estabelecer o reino de Deus, é isso. Esse é o bom combate que nós precisamos travar. É esse o bom combate que Paulo se refere quando ele está falando sobre a sua vida. De viver valores mais elevados, os quais foram ensinados por Jesus. Foi pregado por Jesus na sua época em que ele viveu aqui. Então nós precisamos. Segundo critério, queridos, em que ponto desta carreira eu quero chegar? Até que ponto? Porque, amados, por que essa pergunta? Por que nessa questão do bom combate eu preciso analisar até onde eu quero ir nesse combate? Paulo estava ali no texto que nós lemos, quero voltar ali só para você relembrar. Ele fala assim: combati o bom combate, terminei a corrida. Tem muita gente que começa a corrida, mas não termina. Tem muitas pessoas que um dia começaram essa corrida ou se ingressaram para esse exército e começaram esse bom combate, mas infelizmente eles pararam, não conseguiram terminar a sua carreira, a sua corrida, e isso é frustrante. E, amados, eu não estou falando aqui de uma carreira profissional, eu estou falando aqui de uma corrida a respeito da nossa vida, e não dessa vida aqui nessa terra, mas da vida eterna que está reservada para cada um de nós. Paulo, ele diz: completei a carreira, a corrida. Ele disse isso porque já estava perto da sua morte. Talvez Deus havia falado alguma coisa para ele, não sei. E ele estava ciente que os seus dias estavam terminando. Ele estava ciente a respeito disso, e ele estava passando essa mensagem para o seu discípulo amado, sobre continuar a sua carreira e chegar até o fim. Então a pergunta é: você continua na sua corrida, na sua caminhada, rumo a cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você? Você continua essa caminhada? Amados, é importante que nós possamos ser perseverantes. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, eu quero ler com você Hebreus. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, acompanha comigo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, ele fala: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A gente não sabe quem escreveu essa carta aos Hebreus, mas tem muitos que colocam como que foi Paulo, porque as palavras que são ditas é muito parecida com a maneira de Paulo expressar nas suas cartas. Nós não temos certeza sobre isso, mas quando a gente olha para um texto como esse e comparamos com aquilo que Paulo falou, tanto em Filipenses como ali em Timóteo, amados, é muito parecido. Mesmo que não fosse Paulo, essa pessoa que escreveu essa carta aos Hebreus, talvez teve contato com Paulo, ou leu as suas palavras. Amados, eu não sei, eu estou aqui dando uma suposição, né? Uma suposição, mas é interessante, ele fala: nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha nessa corrida, nessa carreira que nos é proposta, porque nós não podemos deixar nada impedirmos de completar a nossa carreira. É isso que Paulo queria que Timóteo entendesse. Era isso que Paulo queria que Timóteo entendesse. Diante da maneira como você tem administrado a sua carreira, você
poderá, como Paulo e como o próprio Senhor Jesus, ao final da sua vida, dizer que completou a sua carreira? Você poderia nessa noite hoje, faça uma análise agora, não responda para mim, responda para você mesmo. Eu estou correndo de forma determinada essa carreira que me foi proposta? Eu estou cumprindo esse chamado de Deus? Terceira coisa, amados, terceiro critério, como lidamos com a nossa fé que um dia nós decidimos abraçar? Como que nós estamos lidando com isso? Voltando para o texto lá de 2 Timóteo, volta lá, só para a gente olhar para o texto que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha a expressão de Paulo na parte final desse versículo: guardei a fé, conservou. Precisamos guardar a fé em pelo menos 3 sentidos: no sentido de conservá-la mediante aos ataques da falta de fé, da falta de crer em Deus, né? E isso vem muitas vezes através do inimigo, no sentido de não alterarmos, e também no sentido de preservarmos. A fé cristã é uma fé que se sustenta, é uma fé que precisa ser alimentada todos os dias, para que você não perca essa confiança. Paulo, ele fala: guardei a fé, conservei ela, mantive ela firme. Desde o primeiro momento em que ele encontrou Jesus, ele não perdeu a sua fé em momento algum. Em momento algum. A fé cristã é uma fé que se sustenta, inclusive do ponto de vista da razão. O que é a fé? É a certeza de coisas que nós não vemos, mas lá no mais profundo do nosso coração, isso já está sendo gerado. Isso é fé. É quando nós acreditamos, mesmo que os nossos olhos naturais ainda não conseguem enxergar, nós podemos lá no nosso interior já sabemos que Deus vai fazer aquilo. Muitas pessoas não conseguem manter a sua carreira porque perdem a sua fé, porque provavelmente não cuidaram da sua fé, não alimentaram a sua fé, né? Não guardaram, não preservaram a sua fé. É importante isso. Assim como nós precisamos nos alimentar, a nossa fé também precisa ser alimentada todos os dias. Precisamos cuidar. E eu quero concluir essa mensagem te fazendo essa pergunta: como você tem lidado com a sua carreira? Aquilo que Deus propôs para você, né? Como aqui nós vimos alguns critérios, é hora de você avaliar o porquê você está aqui. Todos os dias você precisa fazer essa avaliação, olhar para a sua vida, olhar para como está sendo, como que você está lidando com todas as situações e fazer uma análise. Como está sendo a minha corrida? Será que eu vou poder dizer as mesmas palavras que Paulo disse? Combati o bom combate. Qual é o combate que você está inserido? É aquele que estabelece o reino de Deus ou não? Se não é, mude sua rota. Combati o bom combate, completei a minha carreira. Não desista. Eu sei que você não pode ainda dizer que completou a sua carreira, você está no percurso dela. Não desanime. Guardei a minha fé. Guarde a sua fé, né? Guarde a sua fé. Por isso que nós precisamos viver de tal forma que nós vamos conquistar também a coroa da justiça.
Foi o que Paulo disse no final do seu versículo. Ele fala assim no versículo 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, preste atenção, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso se refere a você, meu irmão. Isso está incluído a sua vida, o seu nome faz parte desse grupo de pessoas. E se você quiser chegar naquele grande dia para receber a sua coroa também, você precisa manter o seu foco, como Paulo estava dizendo para Timóteo. Paulo estava dando o seu exemplo. Olha, Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava dizendo isso para ele: olha, você também precisa manter a sua perseverança, manter a sua fé, continuar firme nesse combate, porque você também faz parte dessas pessoas que vão receber a coroa da justiça. E todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Aleluia! Se você faz parte desse grupo, eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos e orar ao Senhor agora. Falando com Deus agora, colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Aproveite esse momento que Deus nos proporcionou para estar aqui na casa do Senhor, juntos como nós já fizemos, cantando, adorando ao Senhor com as nossas ofertas, ouvindo a mensagem dEle. Que você agora nesse momento também pense assim como Paulo: eu quero, Senhor, manter a minha vida firme nessa carreira que me foi proposta. De forma alguma eu vou desistir. Ore a Deus dessa forma nesse momento. Fale com o Senhor. Assim como Paulo estava instruindo aquele seu discípulo, o Senhor nesta noite, através dessa mensagem, está nos levando a entender isso, que nós possamos viver dessa forma. Aleluia, Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela sua infinita graça, pelo seu amor, ó Pai, que tem sido derramado sobre as nossas vidas, pela proteção que o Senhor tem, ó Pai, feito sobre cada um de nós, nos guardando, nos livrando de todo o ataque do mal, Senhor Deus. E agora, Pai, eu sou grato a Ti pela oportunidade nesta noite de estar aqui na sua casa, juntamente com esses amados irmãos. Senhor, a Tua palavra nos foi enviada nesta noite, uma palavra que traz em nós, ó Deus, o despertamento sobre esse bom combate, meu Deus, onde nós precisamos avaliar as nossas vidas. Pai querido, a minha vida está nas Suas mãos, Senhor Deus. Eu quero também usar a mesma expressão de Paulo, que eu combati o bom combate, guardei a minha fé, completei a minha carreira. Senhor, meu Deus, me ajude nessa caminhada, Pai. Sabemos que os obstáculos virão, que as dificuldades vão aparecer, mas em nome de Jesus, vai cair por terra todo o intento do mal. E aqui neste lugar, tem pessoas, ó Deus, que foram escolhidas pelo Senhor, tem homens e mulheres, ó Pai, que fazem parte, ó Deus, desse grande exército. Que o Senhor renove, que o Senhor fortaleça cada um deles, que o Senhor enche eles de graça, de unção, de poder, ó Pai, para que eles venham completar essa carreira de forma valorosa, vitoriosa, Senhor Deus. Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, renová-los, ó Pai, e que assim eles sejam vencedores a cada dia, Pai. Nós oramos nessa noite e somos gratos pela Sua palavra, pelo mover do Teu Espírito Santo neste lugar. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão nesse momento, querido. Aleluia, diga-se: Senhor, eu recebo esta palavra sobre a minha vida e tomo posse da minha vitória. Estou nesse bom combate e vou permanecer em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Levanta sua mão. Agora nós vamos orar. Aqui tem alguns objetos sobre essa mesa. Eu sei que você também tem algum pedido, você tem alguma necessidade, e agora é o seu momento de você falar com Deus, de você colocar diante de Deus a sua vida, e saber que Deus é um Deus que nos cura.
é um Deus que protege as nossas vidas, é um Deus que nos sustenta, que nos conduz em vitória. Vamos orar. Pai querido, meu Deus, nesse momento, nós queremos juntos levantar as nossas vozes em oração e clamar a Ti pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele que sara, Tu és aquele que cura, Senhor Deus. Sobre essa mesa, Pai, tem alguns objetos, ó Deus. Aqui nós vemos roupa, aqui nós vemos carteira de trabalho, remédios, chaves, ó Deus. O Senhor conhece, Pai amado, a necessidade dessas pessoas. O Senhor sabe quais são os problemas que elas estão enfrentando, meu Deus. E eu sei também que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, meu Deus, entra com Sua graça sobre cada uma dessas vidas agora, Senhor Deus, trazendo cura, trazendo libertação sobre elas, ó Pai. Senhor, eu te louvo, Pai querido. Oh, Senhor, o Senhor sabe dos pedidos que estão sendo apresentados a Ti nesse momento. O Senhor conhece cada uma das famílias que estão ao Teus clamando, que precisam de graça, de cura, de restauração, ó Pai, de sustento. Estamos vivendo um tempo tão difícil, ó Pai. E, ó Deus, sabemos que muitas vezes os pais estão desesperados, sem saber o que fazer. Ó meu Deus amado, traga a Tua graça, o Seu sustento para essas famílias, ó Deus, protege essas casas, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fortalecendo cada um, ó Deus. Nós oramos pelo nosso final de semana, que está iniciando, meu Deus, por todas as reuniões que vão acontecer nesse lugar, que sejam reuniões abençoadas, que sejam reuniões intensas, ó Deus, cheia da Tua graça, do Teu amor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sendo derramado sobre cada vida, meu Deus, que nós possamos ser impactados pelo Seu Evangelho, pela Sua presença aqui, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, nos dê uma noite abençoada, uma noite tranquila, Senhor Deus, um dia também de paz amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, um grande abraço, até a próxima, queridos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo.